Tarde, então, pessoal. A partir de hoje, então, nós vamos fazer a nossa aula sempre ao vivo, tá? É melhor para mim, é melhor para Rose, é melhor para vocês. Então, toda quinta-feira, às 2h15, nós vamos ter aula de física, tá? Eu vou trabalhar com vocês hoje, tá? Que eu tô sem ainda o material, amanhã a Rose vai me trazer, mas hoje nós vamos vamos iniciar o capítulo 10 da apostila, que fala sobre forças, tá? Então, hoje nós vamos comentar um pouquinho a respeito das forças, né? E vamos ver onde que elas podem ser aplicadas em situações do nosso cotidiano e também na questão das 3 leis de Newton, né? Então, antes disso, os 4 que estão na aula fazem parte lá da nossa sala de aula, né? Deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó. Antes, deixa eu compartilhar a tela, senão vocês não conseguem ver. Qualquer problema, vão me sinalizando aí se vocês não estiverem enxergando o que eu estou compartilhando, tá? Então, vocês têm a sala de aula de vocês lá no Classroom, tá? Onde eu já compartilhei algumas atividades com vocês, né? Hoje, então, ó, eu coloquei aula ao vivo do dia 20/8. Então, nessa aula ao vivo, vocês têm 2 reportagens, né? A primeira aqui, ó, que fala sobre a questão da ciência e da física, que eu achei bem interessante e é bom que vocês derem uma olhadinha, leiam quando vocês tiverem um tempinho a respeito, que fala a questão da ciência, né? Aonde que a ciência está envolvida dentro da física. É algo assim só para vocês passarem o tempo e terem algumas informações, né, a respeito da onde que a física está sendo principalmente estudada dentro da ciência. E, na verdade, a física ela é uma ciência, né? Eu digo ciência no estudo dela, tá? E também aqui, ó, ele traz uma relação bem legal também, esse texto, sobre as leis humanas e as leis da física, né? Que estão em 2 pontas, né? As leis humanas e as leis da física, que são as leis da natureza. Então, tem 2 textos bem legais aí, que vai falar a respeito dos princípios fundamentais da física, a questão de onde ela é empregada, quais são as leis que nós costumamos a trabalhar dentro da física. Então, isso aqui é só para vocês fazerem uma leitura mesmo, tá? Aí, aqui eu postei 2 áudios, tá? Que é do meu material lá da escola, que eu também achei bem importante. Um vai falar sobre a questão das forças e a outra vai falar sobre as leis de Newton, a lei da inércia, esse áudio, tá? Então, ele é bem legal para quando vocês tiverem um tempinho, vocês podem abrir e ir ouvindo. Aqui eu coloquei o link da nossa aula de hoje e aqui o que nós vamos trabalhar a respeito das forças, tá? Então, eu já trouxe alguns exercícios, mas antes de trabalhar os exercícios, eu quero... Não, eu vou ter que abrir o Paint. É muita informação aqui nessa internet aqui, tá deixando a gente meio... Os professores estão tudo meio doido, tá? Porque é muita coisa, uma ferramenta abre, a outra não abre, uma faz uma coisa, outra faz outra, daí você tem que ir buscando, tá? Então, vamos aqui pro Paint que eu consigo escrever para vocês analisarem as situações, tá? Então, quando a gente fala de forças, né, dentro da física, o que é uma força, tá? Dentro da física, uma força é algo, né, que vai ser aplicado em determinado corpo, né, e vai fazer com que esse corpo mude o seu estado inicial. Então, se esse corpo aqui ele está em repouso, quando eu aplico uma força, esse corpo aqui vai entrar em movimento. Agora, se esse corpo ele já está se movimentando, né? Se ele já está se movimentando para alguma direção e eu aplico uma força contrária, o que eu vou fazer? Com que esse corpo mude o seu estado
inicial, que era de movimento, e passe para outro estado, que seria o estado de repouso, tá? Uma força, ela também é capaz de mudar o sentido da trajetória de um corpo, né? Então, por exemplo, quando a gente está andando de carro, nós estamos andando de carro e nós vamos fazer uma curva. O que que acontece quando a gente faz o movimento circular? Nós temos uma força que é chamada de força centrípeta, né? Que age no nosso corpo, que age no carro e faz com que nós sejamos jogados para o centro, né, dessa circunferência. Então, muitas vezes os acidentes ocorrem por causa dessa força centrípeta, que ela surge através do movimento circular. Então, quando for falar em força, né, o que é a força? Ela é nada mais é do que a capacidade que o corpo vai ter de mudar o seu estado inicial. Então, ela é aplicada para que um corpo mude o seu estado inicial. Se ele está em repouso, ele vai entrar em movimento. Se ele está em movimento, ele vai entrar em repouso. Então, para que isso ocorra, eu preciso que seja aplicada uma força. Tá? Quando eu falo de força, existem vários tipos de força, tá? Eu não tenho somente um tipo de força. Eu tenho vários tipos de força. Eu vou citar alguns deles, porque depois a gente vai trabalhar eles de forma individual, tá? Então, nós temos dois corpos aqui, ó. Eu vou pedir desculpa por causa da minha letra aqui, tá? Mas é o que temos para hoje. Então, ó, nós temos dois corpos aqui, o corpo A e o corpo B, né? Quando nós temos dois corpos e esses corpos estão em contato, nós dizemos, desculpa, nós dizemos que entre eles existe uma força de contato que age nesses corpos. Como que funciona essa força de contato aqui, então, ó? Eu vou separar esses dois corpos aqui, ó. Corpo A e o corpo B. Então, quando eles estão em contato, o corpo B, ele faz o quê? Ele aplica uma força sobre o corpo A e o corpo A aplica uma força sobre o corpo B. Isso é o que a gente chama de força de contato, certo? Além da força de contato, nós temos outro tipo de força, né? Temos então aqui, ó, os mesmos corpos A e B, só que dessa vez eles não estão encostados. Eles estão o quê? Ligados um ao outro por uma corda, por um fio, por uma corrente, né? Algo que ligue um corpo a outro. Então, o que que nós vamos ter aqui, ó? Sempre que nós tivermos a presença de cordas, né? Nós vamos ter o que a gente chama de força de tração. Então, falou em corda, nós vamos ter força de tração. Não só corda, pode ser uma corrente, né? Quando você tem algo que liga um corpo a outro, então, posso usar uma barra de ferro aqui? Pode ser uma barra de ferro. Se essa barra de ferro tiver, ó, por exemplo, se eu aplico uma força aqui, ó, puxando o A, e eu tenho uma barra de ferro que liga o corpo A ao corpo B, nós vamos ter uma força de tração sendo exercida, né? Essa força de tração, ao invés dela agir aqui, ó, no sentido que um vai exercer sobre o outro, ó, aqui nós vamos ter uma força A, então a força de tração, ela sempre vai puxar o corpo pro lado de fora, ou pro lado contrário, tá? O corpo está aqui, a força de tração, ela sempre vai ser uma força que vai puxar esse corpo. E aqui nós temos o B, a força de tração, então, vai agir para cá. Opa, deixa eu ver lá que tem alguém entrando. Só um pouquinho aí. Certo? Então, a força de tração, ela vai agir no sentido contrário aqui, ó, da força de contato. Então, força de contato e a força de tração, que já está aqui. Além disso, qual outro
tipo de força que existe. Existe também uma força chamada de força de atrito, né? A força de atrito é um tipo de força que vai agir como, né? Então, se nós temos um corpo, esse corpo é o corpo A e ele está se movimentando aqui na horizontal, neste sentido, ó, da esquerda para a direita, tá? A força de atrito, ela é uma força que sempre vai agir, certo? No sentido contrário do movimento. Então, se esse corpo está se movimentando da esquerda para a direita, a força de atrito ela vai ser aplicada no sentido contrário, né? Então, ela vai estar sempre no sentido contrário. Então, aqui ela vai estar da direita para a esquerda, né? Ela é um vetor de subtração. Lembra, né, que quando nós temos uma subtração de vetores é sempre negativo. Então, a força de atrito, ela vai ser sempre uma força negativa se ela estiver agindo no sentido contrário ou do movimento, né? Quando eu falo de força de atrito, tá? Nós temos o que a gente chama de atrito útil, né? O que é um atrito útil? É aquele atrito que ele, quando tem algum corpo realizando algum movimento, né? É necessário que se tenha esse atrito para que o corpo consiga realizar o seu movimento. Então, é um atrito útil, que ele contribui para a movimentação do corpo. Aonde que nós temos a presença do atrito útil? Quando a gente está caminhando, né? Quando nós estamos caminhando, o nosso calçado, ele faz o quê? Ele gera uma força, né? O chão, dependendo do tipo de superfície que nós vamos pisar, né? O nosso calçado, ele faz o quê? Ele gera entre ele e o chão uma força de atrito. O que acontece? Faz com que o nosso corpo permaneça em pé e que a gente não caia. Agora coloquem um patins lá de patinação no gelo, por exemplo. Entre o patins, né, e o gelo, o atrito é pouquíssimo, né? Então, o que acontece? Você não consegue parar de pé. Se você não conseguir balancear a força do seu corpo, né, a sua força-peso, bem provável que você vá para o chão. Então, existem o tipo de atrito útil, que é esse que a gente necessita dele para realizar o movimento, e existe aquele tipo de atrito que ele não é útil para o movimento. Um tipo de atrito que não é útil para o movimento é, por exemplo, quando a gente tem engrenagens, né? Quando a gente tem a nossa máquina de lavar, por exemplo, a máquina de lavar ela possui uma engrenagem que fica girando, né? Para cá e para lá, para cá e para lá. O que acontece com o tempo? De tanto essa peça atritar com outras, acontece um desgaste na peça, a nossa máquina estraga, a gente tem que mandar para o conserto. Então, esse daí é um tipo de atrito que ele não é útil para o movimento. Ele acontece devido a muito tempo realizando, né, o mesmo procedimento ali. Mas ele é um atrito que a gente não considera um atrito útil, tá? Continuando, então, já falamos da força de contato, da força de tração, da força de atrito, tá? Essas são as principais tipos de força que a gente tem, né, no nosso dia a dia, sem contar da principal, né? A principal é essa força que age, ó. Então, temos um corpo aqui. Opa! Fiz algo que não era para fazer. Nós temos um corpo aqui, ó. Esse corpo, ele vai ter uma massa. Consequentemente, se ele tem uma massa, ele tem uma força que está agindo sobre a superfície em que ele está colocado. Como que nós chamamos essa força? Força peso, tá? Então, o peso, ele é uma força, tá? Peso é diferente de massa. Nós somos acostumados a ir lá na farmácia, né, e dizer, vou lá me pesar. Tá errado. O que a gente vai fazer na farmácia não é nos pesar, é ver a nossa massa,
tá? Por quê? Porque a nossa massa, em qualquer lugar que a gente saia, se sair do universo, por exemplo, for lá para o espaço, for lá para outro país, for lá para outro planeta, a nossa massa vai ser sempre a mesma, né? Agora o peso não. O peso, ele é uma força que depende da aceleração da gravidade. Então, aqui na Terra, a aceleração da gravidade é de aproximadamente, né, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui na Terra, eu vou pegar, para descobrir o meu peso, eu vou pegar a massa e vou multiplicar pela aceleração da gravidade. Tá? Então, se você tem uma massa de 70 quilogramas, o teu peso vai ser 70 vezes 9,8. Agora, se você sair da Terra e for lá para a Lua, lá na Lua, a gravidade, né, a aceleração da gravidade é aproximadamente 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, o que isso quer dizer? Que o meu peso lá na Lua, ele vai ser bem menor do que o meu peso na Terra. Daí tem aquelas chargezinha, né? Tem uma esses tempos que eu tava vendo do Garfield que dizia bem assim, que o carinha lá, que eu não sei o nome do amigo do Garfield, disse que ele tava muito gordo. Aí o Garfield pensou lá nos balãozinhos e disse, você não está gordo, você está apenas no planeta errado, né? Então, se ele for para outro planeta, a aceleração da gravidade for menor, o peso dele vai ser menor, porém, a massa continua sempre a mesma, tá? Além disso, além da força-peso, então, quando nós trabalhamos a questão do movimento, né, nós não vamos se deter hoje e falar do movimento circular, tá? Hoje nós só estamos falando de movimento na horizontal ou na vertical, que é o movimento retilíneo. Além da força de contato, além da força de tração, além da força peso, nós temos outro tipo de força que age, ela forma um par de forças de ação e reação com a força peso. Como que a gente chama essa força aí? Ela age para cima, então, ó, ela age na mesma direção, só que em sentido oposto à da força peso. Então, essa força aqui é chamada de força normal, tá? Força normal. Ela é um par de forças, tá? Um par de forças junto com a força peso. Então, quando nós formos trabalhar lá, por exemplo, plano inclinado, nós temos que lembrar que a força peso, naquele caso, vai ser igual à força normal, tá? Mas no plano inclinado é o PY, não é o P, é o PY, porque um plano inclinado você tem que fazer a decomposição das forças, tanto em X quanto em Y, porque ela tem um ângulo. Então, lá no plano inclinado, PY é igual à força normal. Agora, se ele está desenvolvendo um movimento aqui, ó, nesse sentido que é horizontal, a força peso, ela vai ser sempre igual à força normal. Tá? Então, esses são os principais tipos de força que agem em movimentos retilíneos. Força de contato, força de tração, força peso, força normal, força de atrito. Depois nós temos outro tipo de força lá, que é a força centrípeta, a força centrífuga, a força gravitacional, a força elétrica, né? A força elétrica ela é um tipo de força que ela pode ser uma força de campo, né? Lembram que a gente pode pegar um corpo e tornar esse corpo um ímã, que a gente chama de eletroímã. Então, esse corpo ele vai ter característica de um ímã. E o que ele vai fazer? Ele vai atrair os corpos que são feitos de materiais ferromagnéticos para ele. Então, ele não atrai o corpo encostando lá no corpo. Ele faz o quê? Ele gera um campo magnético, né? E esse campo magnético é que vai atrair os corpos, tá? Então, aqui não vai ser força de contato que a gente chama, mas sim força de campo, porque o ímã cria esse campo magnético aí. Mesma coisa da gravidade, né? A força gravitacional. A Terra, ela cria um campo, né? É como se fosse um ímã gigante.
Alguma dúvida aí, pessoal? Querem perguntar? Querem falar alguma coisa? Podem ficar bem à vontade. Se tem vergonha de falar, pode escrever. Não fiquem acanhados. Né, Larissa? Então, continuando então, já falamos dos tipos de força, agora nós vamos ver exercícios aonde esses tipos de força podem ser empregados. Lembrando que tudo certo até agora, então tá bom. Lembrando que quando eu falo dessas forças no movimento retilíneo, eu não posso fugir, né, das 3 leis de Newton, que são as leis que são baseadas na movimentação dos corpos, né? Eu hei de crer que vocês já têm conhecimento a respeito das leis de Newton, né? Vou retomar elas rapidinho aí. Então, a primeira lei é a lei da inércia, né? O que diz a lei da inércia? Que um corpo, ele deve permanecer no seu estado inicial, a não ser que uma força haja sobre ele, né? Então, se um corpo está em repouso, ele vai permanecer em repouso. Se um corpo está em movimento, ele vai permanecer em movimento, a não ser que uma força haja sobre ele, né? Aí existem vários no nosso dia a dia exemplos da lei da inércia, né? Por exemplo, quando você está dentro de um ônibus, né? Que em Joaçaba, nos ônibus da Estrela Tour, por exemplo, você está dentro do ônibus, não tem lugar para você sentar e você fica em pé, né? Ficou em pé lá. O que acontece se o ônibus dá uma freada muito brusca? O teu corpo ele é arremessado para frente. Por que ele é arremessado para frente? Justamente por causa da lei da inércia. Um corpo tende a permanecer no seu estado inicial, que era movimento, então ele vai continuar em movimento. E se você não achar, né? Claro que sempre vai ter um obstáculo na frente, vai ter uma força de atrito que vai ajudar você a parar, mas a tendência da inércia é que quando uma força não age sobre este corpo, ele continue eternamente em movimento, né? Não é isso que acontece no nosso dia a dia, como eu coloquei, porque no nosso dia a dia existem vários outros tipos de força que vão agir nesse corpo para que ele pare. E aí no trânsito, né? Falando do trânsito, existem vários não, existem 2, né, acessórios que os automóveis possuem para fazer o quê? Para impedir que essa lei da inércia ela cause algum problema mais sério se houver um acidente de trânsito. Então, um deles é o cinto de segurança, né? O cinto de segurança, quando você, por exemplo, dá uma freada muito brusca, ele já se ativa, né? O que acontece? Ele trava. Quando ele trava, ele impede que a lei da inércia seja aplicada, porque teu corpo que estava em movimento não vai continuar se movimentando, então você não vai ser arremessada para frente do veículo, né? Que muitas vezes ocorre nos acidentes de trânsito, que as pessoas não usam o cinto de segurança e quando, né, acontece um acidente que bate o carro, eles são arremessados para fora do veículo, né? Então, o cinto de segurança e o airbag também protege na hora do acidente. Porque o airbag, ele faz o quê? Ele vai formar, né, vai inflar lá e vai fazer com que o impacto que teu corpo, né, vai dar na hora da batida não seja tão grande, né? Você não bata, por exemplo, a tua cabeça no volante ou não machuque o teu peito, né? Então são vários acessórios que vêm nos carros justamente para fazer com que essa lei da inércia aí ela seja parada, né? É uma força que vai agir e vai fazer com que proteja o nosso corpo na hora dos acidentes. Então essa é a primeira lei. A segunda lei é a lei da dinâmica, né? O que diz a lei da dinâmica? Alguém lembra qual é a lei da dinâmica? A lei da dinâmica diz o seguinte, que a força é igual a massa vezes a aceleração, né?
Então, essa é a segunda lei de Newton, que diz que a força é igual a massa vezes a aceleração. E aí nós podemos perceber que quando eu comparo a força e a massa, por exemplo, elas são duas grandezas que são diretamente proporcionais. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, quanto maior a massa de um corpo, maior a força que eu vou ter que aplicar neste corpo. Então, quando eu falo de força e massa, eles são duas grandezas diretamente proporcionais. À medida que aumenta a massa, eu vou ter que aumentar a força. À medida que a massa diminui, eu vou diminuir a força, né? Agora, quando eu comparo massa e aceleração, o que eu posso dizer da massa e da aceleração? Quanto maior a massa, menor será a aceleração, né? Um exemplo disso, carrinho de supermercado. Peguem um carrinho de supermercado e encham esse carrinho, ele vai ter uma massa. Agora peguem o carrinho e não coloquem nada nele, ele vai ter outra massa, né? O carrinho vazio, a massa menor, carrinho cheio, massa maior. Peguem e empurrem esses dois carrinhos com a mesma força, né? O que vai acontecer? O carrinho vazio, ele vai chegar numa distância maior. Por quê? Porque a aceleração dele foi maior. Agora, se o carrinho estiver cheio, eu vou aplicar força, o carrinho vai se movimentar não tanto quanto ele está vazio, né? Então, massa e aceleração são duas grandezas que são inversamente proporcionais. Quanto maior a massa, menor será a aceleração. Agora, quando vocês comparam força e aceleração, quanto maior a força, maior será a aceleração. Então, força e aceleração são duas grandezas diretamente proporcionais. Só que aí, quando nós vamos aplicar essa fórmula aqui, que é a segunda lei de Newton, que é a lei da dinâmica, né? Quando nós vamos aplicar, essa força aqui, ó, será quem? A força resultante, né? Então, nós vamos ter que analisar o que é que está acontecendo com o objeto ou o corpo que vai desenvolver o movimento. Às vezes, nós vamos ter só uma força agindo neste corpo aqui, ó. Por exemplo, aqui tem o corpo A, né? Então, neste corpo A, eu tenho só uma força agindo, que é esse F aqui. Agora, se eu tiver dois corpos e esses dois corpos estiverem encostados aí, ó, eu vou ter que trabalhar de forma separada. Eu vou ter que fazer a força resultante do A e a força resultante do B. Lá no corpo A, ó, o que acontece no corpo A? Nós vamos ter uma força agindo para cá, esqueci de desenhar antes. Essa força que está agindo aqui, ó. E além disso, nós, como esses dois corpos estão em contato, um corpo está encostado ao outro, nós vamos ter uma outra força que vai agir aqui, ó, que é a força de contato, né? Força de contato. A força que o B exerce no A. Tá? Então, essa força resultante aí, para que um corpo entre em movimento, tem que ser analisada. Vocês têm que parar, vocês têm que ler, olhar o que o exercício está falando, para ver se só tem uma força agindo, se eu tenho mais de uma, quantas se tem, tá? Para daí jogar na fórmula. Mas isso a gente já vai fazer logo nos exercícios, tá? Só para vocês relembrarem qual é a fórmula da segunda lei de Newton, né? A lei da dinâmica. Força resultante é igual a massa vezes aceleração, tá? E a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação, tá? O que diz a terceira lei? A lei da ação e reação. Diz que um corpo A, por exemplo, se eu exerço uma força neste corpo A de 10 newtons, né? Esse corpo A, ele vai exercer essa mesma força aplicada sobre ele, só que no sentido oposto
com a mesma intensidade, né? Então, se esse corpo recebe uma força de 10 newtons, o que vai acontecer? Ele também vai aplicar uma força na mesma direção, com a mesma intensidade, só que em sentido oposto à força que está sendo aplicada. Exemplo disso aqui, da ação e reação. Peguem e derem um soco na parede. Vocês vão exercer uma força na parede e a parede, consequentemente, vai dar como resposta uma força de mesmo valor, mesma direção, só que em sentidos opostos. Então, o que vai acontecer? Bem provável que você machuque tua mão, né? Porque só se você aplicasse a força, você não ia sentir essa ação e essa reação do corpo que você bateu, né? Então, por isso que ela é chamada de par de forças de ação e reação. Então, são duas forças que agem na mesma direção, com a mesma intensidade, só que em sentidos opostos. Tá? Então, essa foi a nossa revisãozinha das 3 leis de Newton. Agora, vamos lá para os exercícios que eu coloquei para vocês. Lembrando que os exercícios, ó, eles estão lá na nossa sala de aula do Google, é só vocês abrirem, que tem um PowerPoint ali com os exercícios, tá? Então, o primeiro exercício, eu vou ter que copiar e jogar lá no Paint, porque aqui eu não consigo resolver. Eu achei que ele tinha uma canetinha, mas ele não tem. Então, vamos ter que dar um print e vamos jogar lá para o Paint. Então, ó, o primeiro exercício lá diz o seguinte: um corpo de massa 4 kg está apoiada sobre uma superfície horizontal. Então, vamos desenhar o que é que ele está falando. Então, um corpo de massa 4 kg, vou desenhar aqui esse corpinho aqui, ó, está apoiado sobre uma superfície horizontal. Tá aí ele. O coeficiente de atrito estático, ó, já vamos fazer uma revisão do atrito, tá? Existem 2 tipos de atrito, então, aqui, ó. O atrito estático e o atrito dinâmico. Qual é a diferença? Esse atrito aqui é o atrito que o corpo precisa ter para ficar estático, parado. Então, se o corpo quer ficar parado, né, o coeficiente de atrito vai ser o coeficiente de atrito estático. Agora, se esse corpo vai entrar em movimento, nós vamos ter que utilizar o coeficiente de atrito dinâmico, né? Então, dinâmico vem de movimento, estático parado, dinâmico movimento. Então, ele diz que o coeficiente de atrito estático entre o corpo e o plano é 0,30 e o coeficiente de atrito dinâmico é 0,20, tá? Coeficiente de atrito, como é que ele é representado na física? Essa letrinha aqui, ó, que é chamada de μ, tá? Aí ele é representado μ estático e μ dinâmico, que é o coeficiente de atrito. Se empurrarmos o corpo com uma força F horizontal de intensidade F igual a 16 newtons, ó. Então, nós vamos empurrar este corpo com uma força horizontal de 16 newtons. Lembrando que esse corpo tem uma massa de 4 quilogramas. Tá? Se você vai empurrar o corpo, é bem provável que esse corpo vai acontecer o quê? Entrar em movimento, tá? Então, se ele vai entrar em movimento, nós vamos utilizar o atrito dinâmico. Se ele não vai entrar em movimento, nós vamos usar o atrito estático, mas nós já vamos chegar nessa parte aí. Tá? Então, aqui tudo tranquilo, né? Força de 16 newtons agindo sobre o corpo e ele tem massa de 4 quilogramas. Na letra A, ó, do exercício, ele está pedindo a aceleração do corpo.
Não, ele não está pedindo nada disso. Ele está afirmando, ele não está pedindo. Ele está afirmando que a aceleração do corpo é 0,5 metros por segundo ao quadrado. Então, eu vou ter que me certificar de que isso aqui é verdade. Tá? Desculpem, tá? Vão ouvir uns cachorros aí. Então, como é que eu vou calcular a aceleração? Vou jogar na segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Tá? Quem é a força resultante aí, pessoal? Além da força de 16 newtons, nós temos o que aí? Uma força de atrito. Se ele está dizendo que tem um atrito estático e um atrito dinâmico, nós temos esse corpo em movimento. Quer dizer, desculpa, nós temos uma força de atrito agindo ali. Agora, quando ele fala que a aceleração é 0,5, se um corpo possui aceleração, o que quer dizer? Que ele está se movimentando. Então, nós vamos ter uma força de atrito agindo no sentido contrário do movimento. Força de atrito. Tá? Então, aqui, para calcular a força resultante, eu vou ter que fazer o quê? O somatório das forças. Como uma força e a outra agem na mesma direção, na mesma direção, só que em sentidos opostos, o que isso quer dizer? Que eu vou pegar uma força menos a outra, tá? Então, ó, quando elas agem em sentidos opostos, é uma força menos a outra. Então, quer dizer que para calcular a força resultante, vocês terão que fazer 16 menos a força de atrito, que vai ser igual à massa, que vocês já têm, que é 4, vezes a aceleração, que vocês querem ver se é 0,5. Então, deixa ela aqui como aceleração. Como que nós calculamos a força de atrito? Qual é a fórmula para cálculo de força de atrito, então? Força de atrito é igual, tá, ao coeficiente de atrito vezes a força normal. Quem é a força normal? A força normal é igual, quando está no movimento horizontal, a força normal é igual à força peso. Então, essa força normal, ela é igual à força peso. Tá? Então, nós podemos calcular a força de atrito. Então, a força de atrito vai ser igual a quem? Ao coeficiente de atrito. Agora eu pergunto, atrito estático ou atrito dinâmico? Se o corpo vai ter uma aceleração, o corpo vai se movimentar. Então, eu vou utilizar o coeficiente de atrito dinâmico, que é 0,2, vezes a força normal. Quem é a força normal? É a força peso, né? Aqui ele diz que era para considerar a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo. Então, se o corpo possui uma massa de 4, o peso do corpo vai ser peso igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Vai ficar 4 vezes 10. 4 vezes 10, o peso do corpo vai ser 40. Então, a força de atrito ali, ó, vai ser 0,2 vezes 40. Multiplicando 0,2 por 40, vocês vão ter 8 newtons. Então, já calculei aqui. Então, vai ficar aqui, ó, 16 menos 8 igual a 4 vezes a aceleração. 16 menos 8 é quanto? É 8. Igual a 4 vezes a aceleração. Tá multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, 8 dividido por 4 vai ser a aceleração. Quanto que vai dar essa aceleração aí? 2 metros por segundo ao quadrado. Então, olhem bem, essa opção aqui, ó, tá errada. Então, essa aqui eu já posso eliminar, porque ela está errada. Na letra B, ele diz que a força de atrito vale 20 newtons. Calculamos a força de atrito anteriormente e a força de atrito era 8 newtons. Então, essa aqui também é a alternativa errada. Letra C. A aceleração do corpo será 2 metros por segundo. Letra C, ó, será a alternativa correta.
E a letra dele diz: o corpo fica em repouso. O que esse corpo precisaria para ficar em repouso? Mesmo tendo um atrito ali, ele poderia ficar em repouso. Mas ele só pode ficar em repouso quando a força de atrito for igual à força de 16 newtons que está sendo empregada aqui. Tá? Então, ela não vai ser, porque mesmo que fosse o atrito estático, ó, o atrito estático é 0,30. Se vocês pegarem coeficiente de atrito estático, que é 0,30, vezes a força normal, que é 40, daria 12, né? Então, de jeito maneira, esse corpo aí, ele vai ficar em repouso. Ele vai sempre estar em movimento. Então, a alternativa correta aí, letra C, a aceleração do corpo será 2 metros por segundo ao quadrado. Ok? Pessoal, alguma dúvida? Tá muito bagunçado o quadro aí, vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Se não, me digam que daí a gente muda a estratégia. Aos poucos nós vamos se adequando aí. Tá tudo tranquilo? Deixa eu ver o que vocês falam aí. Beleza, então. A Rose tá assistindo a aula aí também, é? Continuando, então. Vamos pegar o próximo exercício. Deixa eu só arrumar aqui, ó, pra gente ficar com ele bem direitinho. Vamos cortar aqui. Aí. Então, esse exercício aí diz o seguinte, ó. Dois corpos A e B, a massa do corpo A é 3 quilogramas e a massa do corpo B 6 quilogramas, estão ligadas por um fio ideal que passa por uma polia sem atrito. Tá? Então, a polia não tem atrito. Entre o corpo A e o apoio, há atrito, cujo coeficiente é 0,5. Então, o que vocês têm ali, ó? Vocês têm esse desenho aqui que tá bem pequenininho aqui, ó, mas eu vou fazer ele aqui um pouquinho maior para vocês conseguirem se localizar, ó. Então, aqui vocês têm um corpo, esse corpo está sobre uma superfície, tá? Aqui no finalzinho da superfície, nós vamos ter uma polia, uma roldana, como a gente chama, tá? Não sei se eu vou conseguir desenhar ela aqui, mas já dá para vocês entenderem um pouquinho. Então, esse corpo, ele tá ligado aqui, ó, ele passa por essa roldana e o outro corpo fica suspenso. Então, ele fica preso aqui, ó. Então, é essa situação que vocês têm. O corpo A é o que está sobre a superfície aqui, ó. Ele tem uma massa de 3 quilogramas. Vou deixar só 3 aqui, tá? E a massa do B, que está suspenso, tem 6 quilogramas. Aí, o que ele diz, ó? Que não temos atrito aqui na polia. Porém, o corpo A, ele tem a presença de atrito porque ele está encostado no solo e o coeficiente de atrito é de 0,5, tá? Considerando-se a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo, a aceleração dos corpos e a força de tração no fio valem. Então, o que ele quer? Ele quer determinar a aceleração desses dois corpos. Toda vez que vocês tiverem mais do que um corpo, vocês primeiro têm que fazer a força resultante separadamente de cada um, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó, para vocês entenderem bem? Eu vou desenhar aqui o corpo A, ó,
e vou identificar as forças que estão agindo sobre ele, tá? Então, aqui no corpo A nós temos, para cá, ó, nós temos uma força de tração, que é dessa corda que tá aqui, ó. E se ele tem uma força de tração aqui, ele também me diz que tem uma força de atrito agindo aqui. Só que para que lado que essa força de atrito vai agir, ó? O que eu vou ter que analisar aqui, ó? Como o corpo B é mais pesado, né? Tem uma maior massa do que o corpo A, que está aqui em cima, o corpo B vai descer. Consequentemente, se o corpo B desce, o corpo A ele vai se deslocar no sentido da roldana, tá? Então, o sentido do movimento do corpo A é para cá, ó. Então, a força de atrito vai agir no sentido contrário. Então, a força de atrito vai ser para cá, ó. Tá? Então, aqui no corpo A nós temos agindo força de atrito e tração. Podemos calcular o valor dessa força de atrito aí, ó. Força de atrito é igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal. Então, a força resultante aí... Ah, não, força de atrito, não a resultante. A força de atrito vai ser quem? O coeficiente, que é 0,5, vezes a força normal. Quem é a força normal? A força peso, mesmo valor. Se o corpo tem massa de 3 e ele diz que a aceleração da gravidade é de 10, 10 vezes 3, 30. Tá? Então, a força de atrito, coeficiente de atrito vezes a força normal. E a força normal é sempre o mesmo valor do que a força peso, tá? Então, a força de atrito aí vai ser igual a quem? 0,5 vezes 30, 15 newtons. Tá? Então, aqui, ó, essa força de atrito aqui, 15 newtons. Então, essas são a força de tração, não tem como eu calcular. Então, por enquanto, ela vai ficar ali, tá? Lembrando que o sentido do movimento aqui nesse A é para cá, né? Aqui, ó, tá? Agora, nós vamos analisar o corpo B, ó. Quais são as forças que agem no corpo B? Ó, nós temos uma corda aqui para cima, ó. Nós temos uma força de tração. Consequentemente, se esse corpo tem uma massa e ele está suspenso, não tem nenhum apoio, ele vai ter para baixo quem agindo? A força peso. Quanto vale a força peso? Se a massa é 6, a força peso vai ser a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, 6 vezes 10, 60 newtons. Tá? Agora vejam bem qual vai ser o sentido do movimento. Já falei para vocês que como esse corpo aqui é mais pesado, tem uma maior massa, ele vai se deslocar para baixo. E esse corpo que está aqui apoiado, ele vai se movimentar para cá. Então, esse é o sentido positivo do movimento, tá? Então, agora nós vamos montar as forças resultantes. Como nós temos dois corpos, tá? Ele vai dar origem a duas equações. Então, vamos lá. A do primeiro vai ficar quem, ó? Tração positiva. Tô falando desse corpo aqui, ó. Tração, ó, ela tá no sentido do movimento, ó. No mesmo sentido, então ela vai ser positiva. A força de atrito tá no sentido contrário, então ela vai ser menos, ela vai ser negativa. Isso aqui é o quê? É a força resultante, ou seja, o somatório das forças que existem, que estão atuando no corpo. A força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Nesse caso aqui, então, do corpo A, a força resultante é tração menos a força de atrito. Igual a massa do corpo A, que é 3, vezes a aceleração que vocês não sabem. Então, aqui vocês tiveram uma equação, tá? Como vocês têm dois corpos, vai dar origem a um sistema de equações. Não tem como vocês descobrirem, né, em um sistema com duas incógnitas, que é a tração e o A, o valor sem resolver por sistemas, tá? Então, agora nós vamos fazer o sisteminha do outro corpo. O outro corpo, então, aqui, ó. Sentido do movimento para baixo, positivo. Então, a força peso está agindo para baixo e ela é positiva. Então, vai ficar 60. A tração está agindo no sentido contrário. Então, a tração vai ser
menos tração, igual a massa do corpo B, que é 6, vezes a aceleração. Então, agora vocês já podem resolver esse sisteminha aí, ó. Resolvendo o sistema, eu já posso cortar as trações, ó. Uma é positiva, outra é negativa. Então, já cortei ali. Aí, vocês vão ficar com 60, que é positivo, menos 15, vai dar 45. Igual 6 mais 3, 9 vezes o A. Estou resolvendo pelo método da adição, tá, pessoal, o sistema. Porque a gente já consegue cortar as duas incógnitas, né? Então, método da adição. Esse A que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, 45 dividido por 9 vai ser igual à aceleração. 45 dividido por 9 dá 5, né? Então, a aceleração é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração do sistema, né? Sistema de corpos. Então, aqui, ó, já estaria muito fácil, né? Já é essa daqui. Só que eu vou analisar aí para achar a tração, né? Como é que eu acho a tração? Bem fácil. Pego uma das duas incógnitas, das duas equações, e substituo onde eu tenho a aceleração por 5. Então, eu vou pegar a primeira, ó. Tração menos 15 é igual a 3 vezes a aceleração, que agora é 5. Então, tração vai ser igual. 3 vezes 5 é 15. E esse 15 que está negativo vai passar para cá, positivo. Então, a tração vai ser quem? 15 mais 15, 30 newtons. É assim que nós descobrimos, então, a tração lá, ó. Então, a aceleração, 5 metros por segundo, e a força de tração, 30 newtons. Ok? Meu Deus, já deu o nosso horário. Alguma dúvida, pessoal? O que eu vou solicitar para vocês, então, tá? Durante essa semana, agora que vocês têm até quinta-feira da semana que vem, eu vou pedir para vocês abrirem esses slides aqui, ó. E ele tem o exercício 3, o 4, o 5, até o 14. Se vocês conseguirem tirar um tempinho e resolver esses exercícios, que daí na quinta-feira da semana que vem, na nossa aula, a gente faz a correção, tá? Esses exercícios, eles englobam, né? Força de tração, força de contato, força de atrito, tudo aquilo que a gente conversou no início da aula. Ok, pessoal? Alguma dúvida, alguma sugestão, alguma pergunta? Deu para acompanhar bem certo a aula? Alô, povo, falem comigo. Então tá, beleza então. Então agora vocês já estão dispensados. Quinta-feira, então, eu espero vocês às 2h15, tá bom esse horário para vocês? Ou vocês querem fazer mais cedo ou mais tarde? Para mim é indiferente, que na quinta-feira eu tenho livre. Pode ser, né? Beleza, então. Então, quinta-feira, 2h15, eu espero vocês com os exercícios resolvidos, para que a gente possa fazer juntos e tirar as dúvidas que ficaram na hora de vocês resolver. Beleza? Um bom final de semana a todos. A aula vai ficar gravada, tá? Eu só vou baixar ela, jogar para o YouTube, daí eu posto o link na aula de hoje. Se vocês quiserem voltar e assistir alguma coisa, tá bom? Então, bom final de semana a todos e até quinta-feira da semana que vem.